Fala galera, tudo bem? Estou eu aqui, Douglas Santos, mais uma vez mostrando para vocês um pouquinho do meu trabalho com o meu amigo Malhada. Hoje nós vamos fazer uma diferença no visual dele, um corte que ele nunca fez, sempre com esse corte dele um pouco mais cheio. Então vamos lançar um disfarçado nele hoje aqui e acredito que ele vai sair daqui satisfeito. É um dos nossos trabalhos de hoje e eu espero que vocês gostem. Então galera, estou terminando aqui a primeira etapa do corte aqui, pente 3, certo? A partir de agora para a segunda etapa, eu largo o pente 3, passo para o pente 2,5 e venho descendo o degradê, como se fosse uma escada, né? Melhor maneira que tem para fazer um degradê seria dessa maneira, você descendo aos poucos, começando com a máquina mais alta, baixando até chegar o nível que você quer, sendo na máquina 0, máquina 1, e aí vai da escolha e o gosto do cliente. Finalizando agora com o pente 2,5, deixo o pente de lado, utilizo o novo pente agora, o pente 1,5, utilizando também mais meio da máquina, como se fosse um pente 2, 1,5 do pente, mais meio da máquina, como se fosse 2. Então galera, vamos para a próxima etapa, certo? Próxima etapa seria pente, como eu falei para vocês, pente 1,5 mais meio, como se fosse 2. Agora nós vamos jogar diretamente para um 1,5. Tiramos o meio da máquina, mantendo só o 1,5 do pente. Vamos descer mais um degrau. Agora eu pego o pente 1, certo? Pente 1 mais meio da máquina. Aí vocês me perguntam, mas você já passou 1,5? O 1,5 daquele pente lá, ele tem uma pequena diferença desse 1,5 aqui. Aquele pente ele é um pouco mais alto do que esse 1,5. 1,5 mais profissional mesmo, foi o primeiro pente que a UAU inventou mesmo, que ela pôs no mercado, foi esse 1 com o meio da máquina. Só que quando veio esses novos cortes, né, esses disfarçados, pra gente até melhorou quando ele colocou a ideia daquele outro pente, né, que nos dando a condição de poder usar também 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. E antigamente a gente não tinha aqueles pentes, então a gente não tinha condição de poder fazer esse tipo de corte, né? A gente precisava um pouco de tesoura para conseguir fazer um corte mais perfeito. Hoje os pentes estão ajudando a gente de uma maneira tão grande que tesoura mesmo a gente deixa só para cima mesmo.
mais uma etapa. Nós vamos agora tirar o pente 1, certo? Vamos utilizar o pente meio, que é o nosso pente também criado aí, que nos ajudou bastante. E vou utilizar o meio mais o meio da máquina, que equivale como se fosse aquele 1, mas um pouquinho mais baixo. São coisas de milímetros, mas que faz uma diferença gigante para esse corte nosso. Então vamos para a próxima etapa. Agora eu tiro o pente meio, certo? Já utilizado. E passo para a utilização do pente meio da máquina, que é só mesmo abaixar a alavanquinha e manter o pente meio. Muita gente coloca esse nome de pente meio, como eu uso meio, muita gente usa com uma ideia do zero alto. Isso aí vai a critério, cada um escolhe o nome que quer dar para o seu pente, mas eu utilizo como meio mesmo. Então, finalizamos mais uma etapa do corte. Vamos para a próxima etapa. Eu dou duas opções, né? Tem pessoas que já conseguem sair do pente meio da máquina, já jogando direto no pente no número 0 e já finalizar. Mas dou ideia para algumas pessoas que tiverem dificuldade de dar um pulo tão alto, que seria de um pente meio, usaria o pente na faixa de 2,5, seria a metade entre 0,5 e 0, colocaria 0,2,5. Isso ajudaria também para não deixar da marca. Uma boa opção também. É isso aí, galera. Agora, para finalizar o nosso fade, eu, como expliquei para vocês, eu utilizei a 0,5, 0,2,5 e agora finalizo diretamente a 0 aqui. Então vamos lá, galera. Está aí finalizado o meu trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E sigam aí o nosso canal aí. Dê um tinininho para nós lá. Dá uma beleza para nós, para nos ajudar a crescer lá. Quanto mais a gente puder ajudar vocês, a gente vai estar aqui à disposição, tentando da melhor maneira possível com o nosso trabalho aí. Então,